Há exatamente um ano estávamos, nesse instante, falando de um único assunto: a invasão da Ucrânia pela Rússia. A guerra está completando um ano esta sexta-feira, aquilo que parecia que duraria horas, né? O exército ucraniano não teria a menor chance contra o poderosíssimo exército de Vladimir Putin, capitularia em questão de horas. Kiev seria tomada, regiões ucranianas seriam anexadas, Putin colocaria ali um governo fantoche, e sabe-se lá qual seria o destino de Volodymyr Zelensky, o ator alçado a herói acidental. Um ano se passou e nada disso aconteceu. Volodymyr Zelensky ganhou respeito internacional, passou a ser ouvido em fóruns internacionais, ter a sua opinião levada em conta. Putin parece ter colocado seu exército num atoleiro, do qual não se sabe como sairá. Está conosco Ian Boixá, que acompanhou desde as primeiras horas a guerra na Ucrânia, preparou um material especial, uma reportagem especial, que a gente vai veicular, e vai conversar um pouquinho com a gente agora. Ian, como é que você descreve Kiev agora, ou a situação da guerra agora, comparado àquele cenário que a gente viu 365 dias atrás? Um bom dia para você, meu amigo. Bom dia a todos. Olha, é um cenário absolutamente diferente. Hoje, Kiev parece uma cidade quase normal. Tudo aberto, restaurantes, bares. Pode ver aqui atrás os carros passando, as lojas estão abertas, as pessoas estão trabalhando. Enfim, é um cenário completamente diferente daquele de um ano atrás, em que a gente acreditava que as tropas russas estariam passando aqui, desfilando aqui, exatamente por essa praça, que é a Praça da Independência, em questão de horas ou dias, né? Eu acho que o mundo está muito surpreso, muito mais pelo fracasso russo do que pela vitória ou pelo sucesso ucraniano, né? Acho que todo mundo esperava que a Rússia fosse essa potência militar e que seria impossível a Ucrânia suportar a força do antigo Império Russo atacando esse país, que é infinitamente menor. Não foi isso que aconteceu, né? Ian, e hoje o que poderia colocar fim a essa guerra? E aí, aproveitando, queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa do presidente Lula aqui de convocar um grupo de países aliados não relacionados à guerra para intermediar o fim do conflito. A gente pode ter alguma esperança nessa iniciativa? Olha, Megali, eu acho que essa guerra termina quando os Estados Unidos e China quiserem que essa guerra termine, né? A Ucrânia não tem como enfrentar a Rússia sem um apoio ocidental, principalmente americano. A Rússia não tem como manter essa guerra sem o apoio chinês, que continua a comprar petróleo, sem o apoio indiano, que continua a comprar petróleo e injetar a moeda forte do país. Sem esses dois atores principais, essa guerra não acontece. Ela é uma guerra que tem dimensões maiores do que está acontecendo aqui no fronte de batalha. Do jeito que está, a guerra, para os interesses do Putin, não falta muito, talvez, para atingir o interesse central dele, que era estabelecer uma buffer zone, ou uma zona de proteção em torno da Crimeia, e impedir que a Ucrânia entrasse na OTAN, e impedir que a OTAN e o Ocidente tivessem seus mísseis aqui de curto alcance dentro de uma área para atacar Moscou. Mas as coisas ficaram um pouco empedernidas nesse último ano, né? Muito ódio, muita vontade de vingança, e a Ucrânia se sentiu muito forte com o apoio ocidental. A moral está muito alta aqui ainda, né? Apesar de você já ter bastante gente tentando fugir do alistamento obrigatório, mas eu vou ser sincero, eu desconheço os detalhes desse projeto do presidente Lula, mas eu acho que a guerra ela vai ser decidida por atores com mais musculatura, no final das contas, sabe? Uhum. Agora, só insistindo um pouquinho nessa pergunta, porque o que se fala por aqui é que a guerra poderia terminar, Ian, quando Putin tivesse um troféu para exibir em Moscou. Olha, tudo isso valeu a pena, porque agora a gente anexou parte da Ucrânia, a gente tem uma área de proteção. Isso não seria uma, entre aspas, vitória suficiente para Putin poder faturar politicamente?
Seria, mas o Ocidente tem que concordar com isso, né? Sim. Não cabe nem à Ucrânia concordar com isso. Não, obviamente a Ucrânia jamais vai concordar com isso, e a tendência é que a gente tenha um conflito congelado numa linha que vai sair do Donbás e vai percorrer até perto de Kherson, que seria onde se faz essa grande ponte terrestre entre o território russo e a Crimeia. Que é preciso entender que a Crimeia ela é central dentro da história russa. A Crimeia é central dentro de qualquer estratégia militar da Rússia, desde os tempos de Catarina a Grande. Eu acho que essa seria a vitória que o Putin gostaria de ter, sem dúvida. Eu acho que ele nunca teve intenção de dominar Kiev ou expandir as fronteiras até Lviv, por exemplo. Mas é preciso que o Ocidente aceite essa ideia, e é preciso que a Ucrânia aceite essa ideia para que ele possa ter esse troféu. Caso contrário, a gente vai ter essa guerra de atrito que a gente está vendo desses últimos 9 meses, digamos assim, com a vitória ucraniana no avanço do outono, quando eles conseguiram retomar partes importantes de Kherson e partes importantes da província de Kharkiv. O Donbás ainda continua basicamente sob domínio russo, mas com uma fatia importante ainda sob controle ucraniano. Ian, você começou aqui a nossa conversa, bom dia, Sheila falando, contando um pouco sobre a volta à normalidade, né? Se é que é possível dizer isso, mas você descrevia um cenário de normalidade, ou seja, as pessoas voltaram ao trabalho, o comércio funciona, restaurantes, tudo voltou a funcionar. Em relação aos refugiados, porque exatamente há um ano a gente trazia aqui alertas impressionantes, a própria ONU se envolveu, alertando para essa onda de refugiados, milhões de ucranianos, ou migrando internamente na Ucrânia, ou saindo da Ucrânia, indo para outros países. Houve um movimento inverso? Essas pessoas voltaram para suas casas? É perceptível isso? Em algumas regiões, sim, aqui em Kiev, notadamente, em Kharkiv, que ainda fica dentro de uma área de alcance de mísseis balísticos de curto alcance, que podem voar até 300, 400 quilômetros, a cidade recebeu 300 mil pessoas de volta. Ainda está longe da população do pré-guerra, mas muita gente voltou. Mas essa situação de normalidade, Sheila, é importante destacar, ela está acontecendo aqui. Se você vai para o leste, você vai para o sul do país, principalmente nesse arco que eu estava conversando agora, que eu estava descrevendo agora, pegando todo o Donbás e parte do sul, ali no Mar Negro, fronteira com a Crimeia, ali a guerra é muito vívida e as coisas não são nada normais, sabe? As cidades estão todas apagadas à noite. Eu fiquei 10 dias agora no Donbás. Muitas cidades não têm água, não têm eletricidade, não têm aquecimento. Os ataques são constantes. A guerra só está longe agora de Kiev, como ela esteve desde 2014 até o ano passado, porque esse conflito já tinha matado 15 mil pessoas de 2014 até 2022. E lá no Donbás, a situação é bem ruim, é bem diferente daqui. Lá, o toque de recolher começa às 7 horas da noite, você tem racionamento de energia, muitos lugares não tem sequer água, entende? Eu fiquei alguns dias numa cidade sem água e sem energia, então é uma situação bem diferente daqui. Uma das suas reportagens, se não me engano, a de ontem, Ian, trazia um relato impressionante sobre essas cidades, né? No sul da Ucrânia, cidades fantasmas, e a reportagem fala de bonecos no lugar de soldados. Conta um pouco mais para a gente sobre essa particularidade. Essa região toda que eu relatei nessa reportagem é uma região que fica entre a cidade de Mykolaiv e Kherson, que foi onde os ucranianos conseguiram avançar na contraofensiva de setembro, outubro, novembro. Por ali, tudo foi destruído, porque as batalhas, principalmente batalhas de artilharia, elas vão caminhando lentamente, né? Então, você vai bombardeando primeiro para depois mandar a infantaria e mandar os tanques. Então, são cidades completamente destruídas. Acho que deu para ver nas imagens ali que não sobrou praticamente nada, né? Os bonecos eles chamam os dummies, né? Os bonecos. Quando você não tem muita tropa, quando você está com escassez de tropa e está sendo atacado, muitas vezes eles colocam esses bonecos porque de longe parece que são posições que estão sendo guarnecidas, mas na verdade não são, né? São só bonecos para tentar enganar o inimigo. Essa é uma prática muito antiga, mas mostra de certa forma que, mesmo numa guerra de alta tecnologia como essa, esses artefatos muito rudimentares ainda são usados, né? E com frequência no fronte.
Oi, Ian, a sua série mostra uma realidade que são de alguns locais realmente devastados. E tudo indica que essa é uma guerra que vai durar, que vai perdurar, pelo menos enquanto Putin for Putin e estiver à frente da Rússia. A Ucrânia tem essa condição, claro, o Ocidente está dando suporte, a gente teve agora, né, Biden indo até a Ucrânia, mas você enxerga aí uma população resiliente, em condições de continuar suportando essa realidade? Olha, a moral continua alta aqui, essa é uma verdade. Você vê que a Rússia iniciou uma ofensiva no final de janeiro e não conseguiu tomar a cidade de Bakhmut. Eu tive em Bakhmut no início desse mês. É uma cidade praticamente cercada, bombardeada o tempo inteiro, mas os russos não conseguem avançar. É surpreendente o fato de eles não conseguirem avançar, colocando toda a sua força num objetivo estratégico de tão pequena importância, sabe? É realmente difícil entender. Eu acho que essa resiliência, ela existe, mas ela vem caindo um pouco. Você já tem relatos, eu conheci várias pessoas que estão dentro dos apartamentos, que não saem de casa com medo de serem pegos pelos oficiais de alistamento que tem pela cidade, porque muita gente foi chamada para guerrear, ou muita gente está se fingindo meio que de morto, não quer aparecer na rua, para que não seja pego em alguns desses checkpoints que podem fazer com que levem eles para a guerra, né? Então, aquele ímpeto inicial, eu acho que ele arrefeceu um pouco, mas ainda há uma determinação muito grande aqui na Ucrânia, viu? Eu acho que o Putin, mais do que o Zelensky, conseguiu unir a Ucrânia de uma forma inédita, porque esse é um país extremamente... Ele não é homogêneo, né? Ele é bastante heterogêneo, com características muito distintas entre as regiões e visões distintas sobre essa guerra também. Olha, a série do Ian, indo ao ar no Jornal da Band, está disponível no site da Band. Imagens incríveis, um trabalho um negócio de arrepiar. Extraordinário, viu, Ian? Parabéns. Obrigado. É um trabalho de grudar a gente no sofá mesmo e de fazer a gente pensar sobre o que está acontecendo nessa região tão importante do planeta. Assistam mesmo, porque vale a pena. Ian, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Até a próxima. Proteja-se aí.